Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué. Josué 24. Josué é o sexto livro da Bíblia. Josué 24, 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais os serviram os vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, colocamos essa palavra diante de Ti, pedimos a Tua direção, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos escutar muito além daquilo que se apresenta. Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti, te peço misericórdia, te peço, Senhor Deus, o privilégio de ser um canal do Senhor, que todo intelecto caia por terra, que simplesmente o Teu querer se faça presente, e que tudo que for falado nessa noite seja para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto aqui me remete a uma coisa chamada escolha. Todos nós fazemos escolha todos os dias. Coisas simples, coisas às vezes mais sofisticadas. Hoje mesmo, quando nós chegamos aqui, nós escolhemos. Vou sentar do lado direito, vou sentar do lado esquerdo, vou sentar à frente, atrás, perto do ventilador, longe do ventilador. São escolhas. Então nós escolhemos a cada momento o que comer, o que vestir. E nós fazemos algumas escolhas que podem nos afetar depois. Eu acho que foi com o pastor que eu estava conversando, eu falei, eu acho que eu não vou me aposentar. Por quê? Lá atrás eu tomei algumas atitudes erradas. Deixei de trabalhar de carteira, deixei de muita coisa, só que aí a idade chega. Aí você fala, e agora? Agora o negócio está feio, não tem como correr atrás. Então nós tomamos algumas decisões que mais tarde nós vamos ver aquilo lá. Só que existe algumas escolhas lógicas, existem escolhas racionais, existem escolhas que a gente leva a Deus e tem escolha que não. E eu gostaria aqui, porque a Bíblia tem várias, mas de pegar algumas passagens onde houver algumas escolhas. Aí eu quero pegar já em Josué mesmo, logo no capítulo 6, você vai ver a conquista de Jericó. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o deserto, aí ele entra para conseguir a terra. O que aparece na frente? Uma cidade fortificada. Agora vamos entender o contexto da época. O exército não tinha canhão, os exércitos não tinham mísseis. Uma cidade fortificada, estudiosos dizem que tinha, acho que 9 metros de altura, 6 de largura, onde 3 carruagens passavam de lado. Imagina aquele exército com espada, com lança, como é que eu vou ultrapassar aquilo? Aí nós ali o texto vai relatando que Deus fala para Josué, Josué pega o povo, rodeia,
totalmente quieto, 7 dias, e depois você no último dia faz mais 7 voltas. Irmão, que doideira! Aos nossos olhos, eles já tinham visto cair fogo do céu, o mar vermelho se abrir. Por que que Deus chega e manda rodear? O que é que me chama a atenção? Mesmo sendo uma coisa que na teoria ou aos olhos dele uma coisa insignificante, eles fizeram, não questionaram. Senhor, por que que eu tenho que rodear? Por que que eu tenho que fazer isso? Eles fizeram, como foi falado. Eu escutei uma vez uma discussão que tinha um geólogo, um ateu e essas coisas aí meia doida que aparecem. O cara falando o seguinte, que foi descoberto, se é verdade eu não sei, isso é um geólogo falando, que embaixo de Jericó existia um vácuo, como se fosse uma caverna, que não tinha aquele buraco. Então, com o pessoal passando, mais o peso veio abaixo. Aí o outro pega e questiona ele, tá, mas a Bíblia relata que foi de dentro para fora. E se tivesse um vácuo, seria para dentro. Tá, mas vamos partir do pressuposto que é verdade que tivesse aquele vácuo. Quem é que falou para Josué? Sendo Deus que sabe todas as coisas. Então não tem como a gente fugir. Aí aqui você vê que, apesar de uma direção que não seria, né, dentro dos padrões, eles seguiram. É para dar volta? É, vamos fazer a volta em silêncio. Ah, no 7º dia eu vou dar 7 voltas e vou tocar o... Como é que não é o berrante, não é? O chofar, as trombetas. E cai. Só que aí eu quero te levar um pouquinho mais à frente. Imagina, Ai com 34 mil quilômetros, mais ou menos, quadrado de extensão, aquela fortaleza, sair o vencedor. Só que logo em seguida, você vai ver, em Josué 7, a partir do 1 ao 4, que muita gente não fala, sobre a batalha de Ai. Ai era uma cidade pequena, aos olhos deles, insignificante. E Israel foi derrotado. Por que derrotado? Vamos fazer um paralelo junto com Gênesis 13, 7 a 11. Ali relata aonde Ló e Abraão têm uma discussão entre, ficaram muito ricos, tinha muita coisa, e Abraão chega para Ló e fala, Ló, os nossos pastores estão brigando, faz o seguinte, para que não tenha desavença entre nós, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olha para a esquerda, árido, pedra, areia. Olha para a direita, campos, verde. Ele é um pastor de ovelhas, ele tem família. Qual é a decisão lógica? É ir para Campina. É ir para onde tem pasto, aonde tem água. É a mesma coisa que aqui, quando eu falo de Ai, por que eles foram com poucas pessoas? Para que eu vou cansar o meu exército? Aqui existe uma coisa muito perigosa que se chama decisão muito lógica, fácil. Muitas coisas, irmãos, que aparenta na nossa vida ser de Deus, muitas vezes não é. E se você notar aqui as duas situações, nenhum dos dois pediram a direção de Deus. Antes, Josué escutou Deus falar, olha, rodeia lá. Em Ai, quando o pessoal chegou para ele e falou assim, ô Josué, o povo é pequeno,
não vamos cansar o povo não, leva só 2.000, 3.000, pareceu bem aos olhos dele, é isso mesmo, ali é um povo menor, para que eu vou cansar o povo? É uma decisão lógica. Ló olhou para a direita, opa, ali tem alimento para o meu gado, tem água para a minha família, para o meu gado. Eu vou para cá, para que eu vou para a areia? Para que eu vou onde tem pedra? É lógico. Só que no final, tinha Sodoma e Gomorra. Hoje, eu e você sabemos disso, mas na época eles não sabiam. Então, irmão, cuidado quando for tomar alguma decisão muito lógica, é muito fácil. Nós temos que sempre pedir a direção de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Ao homem está destinado a fazer seus propósitos, mas é Deus que dá a resposta. Nós achamos que se eu fizer determinada coisa, aquilo ali é ótimo para mim, só que eu não sei o que é. Eu tomo decisões na minha lógica, no meu raciocínio, no meu conhecimento, nem sempre é o melhor para a gente. Aconteceu comigo, eu já contei essa experiência, sobre um trabalho que eu achei que era excelente, briguei, pedi muito a Deus por aquilo, e acabei tomando chumbo na asa. Aonde eu trabalho, teve duas situações. Uma menina chegou para mim lá, que trabalhava, falou: Osías, eu recebi uma proposta. A proposta é essa. Aí eu falei: não tem uma dessa para mim não? Porque a proposta era muito boa. Um salário fixo, mais comissão. Eu falei: opa, eu quero. Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, se é melhor para você, eu vou conversar com o diretor da empresa e te libera. Mas, ora, pede a Deus para ver se é isso mesmo que está direcionando você. E ela foi, diz que conversou com o marido dela, e o marido dela pegou e falou assim: olha, se eu fosse você, eu não saía não. Não olha muito dinheiro não. Foi lá que o pessoal te ajudou naquele momento que você perdeu pai, perdeu parente, e eles te seguraram lá. Se eu fosse você, eu não saía não. Aí ela foi lá e falou: orei, pensei bem, eu não vou sair não. Você que sabe, a decisão é sua, o que for melhor para você, a gente faz. 4, 5 meses depois, chegou o supervisor: Osías, estou saindo, recebi uma proposta de uma empresa assim, que é o meu sonho, vou ganhar X, é melhor para você? É. Então vai com Deus. Contei a minha história para ele do mesmo jeito que eu tinha contado a história para a menina. Aí eu falei: você tem certeza? Tenho. Legal. Passou. Deu uns 8 meses depois, o diretor me liga e fala assim: Osías, você sabe quem foi mandado embora? Eu falei: não. Aí começou a rir, eu falei: será que eu estou pensando? Ele falou: sim, é. E está pedindo para voltar. Só que eu até aceito, mas ele vai ter que voltar como vendedor. Porque a posição de supervisor, o diretor já tinha dado para aquela menina que não quis. Resumindo a história, eles trocaram de lugar. A menina hoje é a supervisora e ele voltou a ser vendedor. Chegou para mim e falou assim: rapaz, mas que decisão errada que eu tomei. Eu falei para ele: olha, eu falei com você, o que é melhor? Ora, pede a Deus a direção. Tem coisas que aos nossos olhos é ótima, mas quem sabe amanhã é Deus. Quem sabe se aquilo realmente é bom para mim, não é, porque o que acontece? Eu vou julgar segundo o meu conhecimento. Não, eu quero aquilo ali é ótimo. Será? Então, quando nós estivermos tomando as nossas decisões, mesmo que pareça lógica, mesmo que aquilo tudo seja fácil, ore, pede a Deus sabedoria, pede a Deus direcionamento, se realmente aquela direção que eu estou indo agrada ao Senhor. Se realmente
A minha atitude ali é aquilo que Deus quer. Uma outra atitude, você vai ver ali em Mateus 19, 18. O jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus começa a falar para ele, recitar a lei, né? Amar o próximo a ti mesmo, honrar pai e mãe. Aí ele chega todo eufórico: não, tudo isso eu já faço. Aí Jesus fala assim: então te falta uma coisinha, vende tudo e dá aos pobres. Quer ser perfeito? Vende tudo. Só que ele fazia, só que ele tinha um amor ao dinheiro. Por que ele tinha um amor ao dinheiro? Porque aquilo entristeceu a ele. E ele foi e saiu. Irmão, ninguém consegue dar mais a Deus do que Ele nos dá. Eu conto isso que eu participei. Nos anos 90, eu trabalhei com um rapaz no escritório, foi no tempo de seminário, ele me ajudava muito. Eu tomava conta do escritório. Na época, acho que a maioria aqui vai lembrar de cheque, hoje nem existe, né? Aí o cheque vinha para mim, vinha com canhoto, e eu jogava, lançava numa planilha, na época já tinha, fazia uma planilha com os gastos. Aí numa segunda-feira chegou para mim, a esposa dele me entregava e eu fui lançar. Tinha dois valores iguais. Eu não lembro se era 1.490 ou 1.690, é alguma coisa assim. Isso, irmão, eu estou te falando dos anos 90, 92, 93. Imagine um dízimo de 1.490 naquela época. Se hoje já é bom, imagine naquela época. Chegou parecida, eu chamei ela e falei assim: vem cá, um desses dois aqui está cancelado, por que são iguais? Aí ela falou: não, eles eram da 8ª Presbiteriana e teve um congresso de missões. E no congresso de missões fizeram um apelo, né, que estavam arrecadando fundos para missões. Ele perguntou: fulana, lá tem dinheiro? Ela falou: tem, eu estou querendo dar o mesmo valor que eu dei de dízimo de oferta. Ela olhou: não, pode dar. Ele pegou e deu. Naquela semana, ele fechou um negócio, se não me falha a memória, era com o BEG, Banco do Estado de Goiás, que ele fazia consultoria, que o dízimo dele, acho que foi 3 ou 4 vezes aquele valor. Na mesma semana. Aí eu vou pegar isso e vou falar: não, você dá o dobro de dízimo, Deus vai dobrar. Não, irmão. É motivação. Porque ele, naquele momento que ele quis ofertar, ele não estava fazendo barganha com Deus. Ele sentiu o desejo de ofertar o mesmo valor para aquilo. Ele não fez troca. Muitas vezes pessoas fazem troca com Deus, barganha com Deus. Eu vou fazer isso para ganhar isso. Com Deus não se barganha. Motivação. O que motiva as minhas atitudes? O que motiva eu tomar determinadas decisões? O meu comportamento? Qual é a minha motivação? É agradar a Deus ou ser politicamente correto? Eu ouvi acho que é podcast mesmo que eles falam, o politicamente correto. O cara estava entrevistando um famoso, só que esse famoso é homossexual. E ele pegando e falando: olha, eu sou um cara bom, ajuda muita gente, eu ouço que eu não vou ser salvo, só porque eu sou homossexual. Aí esse âncora chega e fala assim: que isso, você vai ser salvo sim, você só não vai entrar no reino de Deus, mas salvo você vai ser. Aí eu olhei e falei, eu comecei a querer entender o que ele estava querendo falar.
Então, para ele, independente da situação, se você for uma pessoa boa, se você praticar aquilo ali, ajudar, independe da sua vida moral, você só não vai entrar no reino, mas salvo você vai ser. O cara agrada a todo mundo. Opa, eu estou ali também. Escolheu a facilidade. Irmão, eu sempre falei e falo, eu nunca preguei e eu nunca falo de facilidade. Eu sempre falo de possibilidade. Tanto no trabalho, quanto quando eu estou na igreja. Tudo é possível àquele que crê. Não existe impossível para Deus. Não existe milagre para Deus. Aí você fala, por quê? Milagre é para mim, para você, para Deus. Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. Então, o que há de milagre para Ele? Nada. Aí a pergunta é, aquilo que eu estou pedindo, está de acordo com a vontade dEle? É isso que Ele quer para mim? É isso que vai? Eu quero voltar no texto original, de Josué 24. Eu gostaria de ler bem lentamente. O 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora todos os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses ao quem serviram vossos pais, que estava além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, irmão, Josué completou a sua missão. Ele está já nos dias de partir, com 110 anos. Completou a carreira. Ele chama o povo para uma nova aliança e fala o seguinte: o que vocês querem? Por que Deus me levou esse texto? No domingo, o pastor pregando, e ele falando que não espere melhoras, que as coisas estão difíceis. Irmão, hoje está na hora de eu e você escolher em que lado que nós vamos estar. As coisas estão apertando e muito. Eu nunca vi tanta heresia como está nos dias de hoje. Eu nunca vi tanta apostasia como está nos dias de hoje. A inteligência artificial está aí, está tomando o emprego de muita gente. Aí você imagina, não tem emprego. O governo chega e vai te dar uma Bolsa Família. Só que essa Bolsa Família, você pode transferir, pode fazer isso, pode fazer aquilo, só que agora eles querem te dominar. Aí vai chegar para você e vai falar o seguinte: mas se eu colocar um chipzinho aí no seu braço, quem é que vai rejeitar? As coisas não vai vir agressiva, elas vão vir de acordo com aquilo que nos agrada. Tem o politicamente correto. Eu não posso falar determinadas coisas porque eu vou ofender, mesmo sendo mentira. Aí você vê pessoas brincando de ser crente. Pastores, ou se dizendo pastores, desviados, hoje são ateus, falando coisa que eu não consigo
mesmo falando que foi outra pessoa que falou, eu não consigo falar o que eles falam. E para todo mundo ouvir. Você escuta aberrações e aberrações. Gente brincando com as coisas de Deus. Gente cheio de profetada que tem. Irmãos, eu nasci no berço evangélico. Quando eu nasci, a minha mãe já era. Conheci algumas coisas do mundo. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Já vi muita coisa. Eu já vi paralítico andar, eu já vi gente vomitar câncer, eu já vi nascer olho nos outros. Nada para mim é coisa do outro mundo. Desde criança eu já vi isso. Nada é novidade. Já fui para monte onde choveu, um lado molhou e o outro lado ficou seco. Várias experiências. Mas eu nunca vi tanta brincadeira como eu vejo no dia de hoje. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será Deus. Deus curou no passado, Ele cura no presente, Ele vai curar no futuro. Deus não perdeu o domínio de nada. Irmão, mas eu e você vamos ter que fazer escolha. Se nós vamos estar arraigados realmente com o que a Bíblia diz, ou nós vamos aceitar aquilo que agrada o meu querer. E é uma escolha minha e sua. Ela é uma escolha individual. Como Josué perguntou, o que nós vamos escolher? Vamos escolher não simplesmente ser alguém que tem o título, o rótulo de crente, de evangélico, é realmente viver a vida conforme Deus manda. Não estou falando de perfeição. Porque perfeição não existe. Pelo menos aqui nós não vamos alcançar a perfeição. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos. Mas nós não podemos viver no erro. Qual vai ser a escolha de hoje, irmão? Nós vamos escolher estar praticando, honrando, nós vamos estar convicto, nós vamos ser fiel, nós vamos ter consciência daquilo que nós escolhemos, ou nós vamos ser igual uma bananeira levada ao vento. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Aí vem um vento de doutrina, eu estou indo. Aí vem outro, eu estou indo. Já veio o dente de ouro, chegou aqui também? O pó de ouro na mão, o caicai, teve a unção do largatixa. Eu já vi de tudo. A unção do morcego, chegou aqui também? O cara ficava de cabeça para baixo, era a unção do morcego. O outro era o largatixa. Em nome de Jesus, todo mundo agarrado. Era um tal de nego agarrado na parede, lá cada um de um lado. Anjo do prumo, já veio? O cara ficava tortinho e vinha em cima do outro. Vento. Aí a pergunta é, para quê? Teve uma restauração, teve um encontro com Deus, a pessoa foi curada? Não, simplesmente caiu. Mover de Deus. Deus não brinca, irmão, Deus é sério. A escolha é minha, a escolha é sua. Que lado que nós vamos estar? Que decisão vamos tomar hoje? Nós vamos tomar a decisão de estar realmente falando o que a Bíblia diz, ou nós vamos estar no politicamente correto? Eu tenho que agradar alguém. Um dia eu escutei, eu não sei se você já viu, lá em Betim, Minas Gerais, tem uma lista de igreja com nome
Como é que é isso? Esqueci a palavra agora. Nomes exóticos. Tem a igreja do evangelho circular. Tem a igreja, como é que é? Igreja Pentecostal Batista, Igreja Pentecostal Batista, Presbiteriana de não sei o quê. Eles querem agradar, não, eu gosto de uma coisa assim, então aqui é presbiteriano. Não, eu quero o reprepré, não, é hebreiano também. Eu quero agradar todo mundo. E esquece de agradar a Deus. Irmão, quem é que salva? Jesus. Correto? Igreja salva alguém? Pastor salva alguém? Então o importante é eu estar de acordo com o que a Bíblia manda. Não vamos atrás de oba-oba. Não vamos atrás do politicamente correto. Vamos atrás do biblicamente correto. A nossa intenção é agradar ao único que pode todas as coisas. E eu gostaria de falar como Josué falou, e você? Podem escolher o que vocês quiserem. Vocês são livres, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?